Graça e paz, irmãos abençoados. Espero que vocês estejam gozando de uma boa saúde. Deus é contigo. Vamos ao segundo estudo, cujo tema é Nós não temos pecado diante de Deus. Amém? E vamos, como eu estou fazendo, vamos lá no Antigo Pacto e vamos também fazer a ministração no Segundo Pacto, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma breve confissão de fé antes do estudo e pedir a Deus esclarecimento, entendimento na sua palavra e que Ele possa nos preparar uma porção de sua sabedoria, que é infinita, mas uma porção é mais que suficiente para nós iluminar os olhos para as coisas espirituais, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos e adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza de sua graça. E todo mundo que está aqui presente, digam amém. Bom, meus queridos e amados irmãos, no primeiro estudo, a gente estudou lá em Levítico como é a oblação dos pecados, como faz para tirar os pecados, segundo a lei, e não segundo a graça, segundo a lei. Vamos pegar hoje um exemplo do primeiro livro de Samuel, que no Antigo Pacto a gente vai ver lá e ler um pedaço do capítulo 7 e vermos como ele faz um pedido a Deus, e antes de fazer um pedido a Deus de incomunicação, o sacrifício que ele tem que fazer, que Deus possa ouvi-lo e aí dar a sua graça, dar a sua bênção e tirar o pecado. Amém? Vamos analisar um pedaço do texto ali de Samuel. Glória a Deus pela sua infinita graça que nos concede por meio de Jesus Cristo. 1 Samuel, no capítulo 7, a gente vai ler a partir do versículo 7 até o versículo 13. É mais que suficiente. Engraçado que dentro desse contexto aqui, a gente vai ver aquela famosa palavra que a gente vê aí nos carros, né? Que tem um pouco a ver quando Deus nos ajuda, né? No capítulo 12 ele diz, né? Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. A gente vai chegar nessa parte aqui, né? É muito famosa essa passagem, né? Esse versículo. Vamos lá. A partir do capítulo Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, no versículo 7 em diante. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isto, disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então, tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocaustos ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe ouviu.
e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo, sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais invadiram os limites de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Você veja que essa palavra no versículo 12, ele diz: até aqui nos ajudou. Ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele está falando nas limitações, né? Mas o pessoal, às vezes, por costume, bota num carro, bota uma placa numa empresa e usa isso como um gajão assim, né? De dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, mas às vezes sem entendimento, né? Aqui, quando ele bota essa pedra, que são duas cidades, é a cidade de Mispa e Sem, ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele está se referindo nas limitações, né? Que Deus caiu esse juízo sobre os filisteus porque queriam invadir Israel. E Deus já deixou a divisória de Israel para que ninguém chegue na casa do Senhor, né? Amém, glória a Deus. Mas isso só foi um exemplo, mas vamos nos atentar no holocausto aqui. Vamos perceber que é o mais interessante aqui, que é o interessante do nosso tema, que nós não temos pecados diante de Deus, porque Cristo remiu o nosso pecado de uma vez por todas. Aqueles que estão chegando agora nesse estudo 2, é bom ver o primeiro vídeo, que dá uma explicação sobre o que é pecado segundo a lei e oblações pelos pecados, como era feito lá em Levítico, né? Mas vamos dando continuidade. Vamos atentar aqui no versículo 9. No versículo 9 ele diz: Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocaustos ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Ou seja, tinha que fazer sacrifício a Deus. Samuel era um sacerdote. Lembrando que Samuel era um sacerdote e ele intervia pelo povo de Israel. Ele fazia o sacrifício a Deus e fazia os pedidos a Deus. Nós, cristãos, temos liberdade e entrar no santuário, no Santo dos Santos, por meio de Cristo. Temos livre acesso por meio de Cristo, o nosso mediador. Só há um mediador entre Deus e o homem, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos livre-arbítrio para pedir a Deus tudo o que queremos, e se for da vontade dele e tiver conforme a obra que ele já nos preparou antes da fundação do mundo, e se ele quiser, pela misericórdia dele, e se for a vontade dele, eles nos concedam essa bênção terrena, porque as bênçãos espirituais ele já nos concedeu, né? Que já nós, sobre a nossa confissão de fé que lemos agora, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Aqui na terra ou no lugar celestial? Claro, evidentemente, já nos abençoou nos lugares celestiais. O reino de Deus já foi estabelecido e é dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos acesso livre a Deus por meio de Cristo. Não precisamos oferecer nenhum sacrifício de bode, de carneiro, de algum animal, porque Cristo ele se sacrificou por nós.
derramou seu sangue e uma vez só, definitivamente, fez um sacrifício eterno. Glória a Deus. Vamos agora ler, vamos deixar aqui o terreno, o terreno aqui da lei, e vamos lá para a graça de Deus. Vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, meus amados e queridos irmãos, é de Romanos até Hebreus. Lembrando disso, existe Mateus, Lucas, Atos dos Apóstolos, são livros históricos, né? Que contam a história de Jesus. Mas a graça de Deus mesmo, que nos concedeu, é de Romanos até Hebreus. Amém? Vamos ler Hebreus capítulo 10. No capítulo 10, Hebreus capítulo 10. E vamos ver com clareza, né? Como o sacrifício de Cristo, ele foi pleno e definitivo. Vamos ver isso com muita clareza. E vamos, com os olhos iluminados, vamos ver e compreender que nós, de fato, não temos pecados diante de Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou do império da morte. Temos vida e vida eterna com Ele. Aqui a gente está nesse tabernáculo, mas não vou entrar nesse tema agora não, deixar para outro estudo que vai ter aí, em nome de Jesus, se Deus quiser, e assim Ele permitir. Vamos ler, eu vou apenas ler aqui, e os irmãos vão poder compreender, para não dizer que é mera interpretação e cada um entenda a Bíblia do jeito que tiver. Isso aqui não é para interpretar, apenas você lê e vai testificar de umas verdades que nesses tempos religiosos não encontramos. Pode até encontrar disciplina, né? Você bebia, você entrou num templo desse, recebeu lá uma disciplina, não bebe mais. Você se prostituía, não se prostitui mais. Mas verdade só encontra em Cristo, na graça dele. Amém, meu irmão? E outra coisa que eu também queria deixar bem claro. Nós, que somos ministros do Novo Testamento, ministros da justiça de Deus, não combatemos o sistema religioso de maneira a agredir ou ofender nossos irmãos. Longe de mim tal coisa. Estamos aqui para esclarecer as verdades de Deus. Está entendendo? Esclarecer as verdades de Deus e tirar essas heresias que tem nesses templos religiosos aí com o pretexto de santidade. A gente debate aqui, a gente combate o sistema religioso no raciocínio lógico, no raciocínio, não ofendendo os irmãos, até porque são nossos irmãos, mesmo que tem gente nesses templos religiosos, contudo, são nossos irmãos. E a gente não está aqui para ofender o irmão, mas sim para esclarecer certas verdades que esses templos religiosos aí ficam delibriando os nossos irmãos e deixam eles enganados, né? Mas Deus é poderoso para esclarecer todas as coisas e iluminar os nossos olhos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado nesses sacrifícios. Porém, cada ano se faz comemorações dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, abre aspas, aqui é Jesus falando, aí, abre aspas, Jesus falando, abre aspas, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Eis aqui venho,
No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Fecha aspas. Aí Paulo continua. Como assim, como em cima diz, sacrifício e oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. No qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar o pecado. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito lhe testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta, e jamais, olhe bem que palavra maravilhosa, que graça e que amor, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Como pode algum homem chegar para nós cristãos e dizer, você tem pecado diante de Deus, você está em pecado, e querer nos condenar? Você pode até aconselhar o irmão nas coisas que não convém ele fazer. O irmão está fazendo uma coisa errada e a gente, irmão, não convém você fazer isso, porque você é o santo de Deus. Mas condenar ele por esse ato, isso é uma blasfêmia. Porque a palavra diz que jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, como se ele... se vem aqui, eu não me lembro o versículo, o capítulo, versículo, mas o salmista Davi, ele diz, bem-aventurados aqueles cujos pecados, bem-aventurado aqueles cujos pecados são acobertados. Está entendendo? São acobertados, que não são imputados. Está entendendo? Deus não imputa o pecado. Ele fala que aqueles são bem-aventurados. Ele está falando de um futuro distante, né? Mas um futuro distante não é no tempo de... Não é no tempo dos apóstolos, né? Quando ele fala isso é um futuro distante, mas já alcançando o tempo dos apóstolos. Amém? E ele diz mais, ora, onde há remissão destes, não há mais oblações pelo pecado. Ou seja, se Cristo já tirou o pecado, não há mais oblações pelo pecado. Não há mais porque Cristo se sacrificar por estes, porque o pecado já foi tirado. Remiu. Ele se ofereceu uma vez só e tirou o pecado, definitivamente. Amém? Aí ele diz, ora, onde há remissão destes, não há mais oblações pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, agora que ele fala, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Um tempinho atrás eu estava falando que a gente não precisa fazer que nem Samuel fazia, ter que oferecer sacrifício de animais. Nós temos livre acesso a Deus pelo sangue de Cristo. Por Cristo nosso Senhor, temos livre acesso. Por isso que era uma ousadia para os judeus. Esse livro aqui, Hebreus, Paulo escreveu essa carta aqui aos Hebreus. Então é o pessoal da lei, né? E para ele falar o que eu estou falando aqui, se eu falasse para eles naquele tempo, eles iam dizer, isso é uma ousadia você dizer isso.
Por isso que Paulo diz aqui, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém, aí Paulo fala, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisa o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O apóstolo Paulo aqui está dando um exemplo. Porque aqui ele está falando que nós não temos pecados. Ele está falando aqui que o nosso pecado foi remido, tirou nossos pecados. E muitos irmãos aqui poderiam confundir a liberdade em Cristo para viver numa liberdade com que Cristo nos chamou, deixar de viver uma liberdade e viver uma libertinagem. Como pensar como muitos irmãos pensam aí, que não entendem, porque não querem ler a graça e ficam aí sem entender a palavra. Aí ele diz, ô irmão Felipe, quer dizer que agora a gente pode beber, matar, se prostituir, roubar, porque nós não temos mais pecado? Olha o pensamento do amado. Ficam sem entendimento, perturbados na cabeça porque eles ficam sem entendimento, porque ele não compreende. E quando na verdade o apóstolo Paulo ele diz o quê? E consideramos uns aos outros e estimulávamos do amor e nas boas obras. Tem que estimular nas boas obras e no amor. Tá entendendo? Lavar os corações. Ele diz aqui, ó, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Né? Não é só porque Cristo nos resgatou, nos amou e nos tirou o pecado e jamais se lembrará das nossas iniquidades, que eu vou agora fazendo tudo o que não convém ao Santo de Deus, de maneira nenhuma. E mesmo que eu venha a cometer tal ato, Deus é fiel na palavra dele. Mas mesmo assim, eu vou guardar o que? O temor de Deus, para não colher na carne as imundícias da carne. E através da palavra, o Espírito Santo vai nos guiando nesse entendimento. Amém, irmão? Por isso que aqui ele está falando, cuidado, horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Porque uma vez sabendo que Deus é grande e Ele é fiel, que mais para frente a gente vai ler que Deus, Ele disciplina o Filho amado. Então, não vamos cair na besteira de pensar que nós não temos pecado e assim eu posso fazer o que eu quiser, o que dá na telha. Somos escravos de Cristo, Filho, né? Nós somos espírito e todo espírito, ele tem um Pai. Glória a Deus por isso. Vamos terminar a leitura. Lembrai-vos, porém, dos dias passados. Ele está dando até um sermão aqui. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições,
em parte foste feito espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Amém. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a gente leu Hebreus capítulo 10. A gente leu Hebreus capítulo 10 todinho aqui. Na próxima ministração estamos chegando ao fim dessa belíssima palavra de Deus que nos alimentou, que é um alimento espiritual. Isso nos enche o coração, o vigor, né? Confiança em Deus, das promessas dele. Na próxima ministração está no segundo estudo. No terceiro estudo a gente vai ler Hebreus, também nesse tema. Nós não temos pecados diante de Deus. A gente vai ler Hebreus capítulo 12. Exortação em permanecer na fé e na santificação. Amém? Eu vou ler também Romanos aqui, para dar vigor à nossa fé e sabendo que nada nos separa do amor de Deus. Nada, 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 nada. Nada do que você possa fazer vai te separar do amor de Deus. Porque Deus é fiel, não depende da nossa fidelidade. Ele nos trata com misericórdia. Agora, o que o homem planta na carne, ele vai colher. Mas o nosso espírito, aquela fé que nós temos, que é o nosso espírito jamais, porque aquele que nos santificou é fiel para cumprir todas as promessas. Vamos ler aqui Romanos no capítulo 8 fala muito dessas verdades das quais eu disse agora. Romanos capítulo 8, no versículo 34. Vamos ler o versículo 34 em diante. Quem é que condena? Vamos ler o versículo 33. Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 39 ele diz bem claro aqui, nem alguma outra criatura. Agora, meus amados irmãos, o que os pastores por aí dizem? Que o diabo é em nossa vida, que o diabo nos fez fazer isso, que o diabo fez isso, aquilo, outro, que é o diabo na tua vida, isso, aquilo, outro, tu perdeste tua salvação por causa do diabo. Né? Diz que foi o diabo, coisa e tal, que te fez pecar, que te fez cair, tu perdeste tua salvação. Ora, isso não vai em contra
com o que está escrito aqui, porque é bem claro quando ele diz: nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. E ficamos com essa palavra de fé aqui e vivemos dia após dia nessa fé que o justo viverá pela fé. Graça e paz, irmãos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Fiquem em paz, fiquem com Deus e que nosso Senhor Jesus Cristo transborde a alegria e a abundância da graça em vossas vidas. Amém.